segunda lição refere-se à mais conspícua constatação de todas as ciências e disciplinas que substituem a teoria e a prática pedagógicas. Resume-se na seguinte afirmação: o educando só aprende se quiser. Simples assim. Trata-se do fato científico mais óbvio e, ao mesmo tempo, o mais ignorado pelo amadorismo pedagógico que campeia em nossas políticas educacionais e na prática pseudo-pedagógica de nossas escolas. Quantas vezes não vemos ou ouvimos professores, pais e mães, políticos, empresários, formuladores de políticas públicas, a população em geral, a mídia, até mesmo acadêmicos que se dizem conhecedores de pedagogia, tentar justificar o insucesso dessa ou daquela medida ou situação educativa, alegando que, não obstante a qualidade do ensino apresentado, só aprende se quiser, porque educar-se é fazer-se humano histórico. E a característica distintiva do humano histórico, como vimos há pouco, é precisamente fazer-se sujeito, ou seja, realizador de sua vontade. A ultrapassada educação bancária, segundo Freire, prevalecente em nosso sistema de ensino, ignora isso, tomando a educação como mera passagem de conhecimentos e informações. A visão que adotamos, ao contrário, assume o conceito de educação como apropriação da cultura, entendida em seu sentido amplo, como tudo aquilo que o homem produz historicamente em contraposição à necessidade natural, ou seja, valores, conhecimentos, informações, crenças, ciência, filosofia, arte, tecnologia, direito, costumes, tudo, enfim, que caracteriza como humano histórico. E essa apropriação não se dá pela transmissão de um sujeito educador para um outro, para um objeto educando, mas pela apropriação autônoma de um sujeito educando a partir das condições oferecidas por outro sujeito, o educador. Essa maneira de ver atribui, certamente, características inteiramente singulares ao trabalho educativo, de tal modo que o educador ou professor não realiza apenas uma ação que resulta num produto. Seu fazer, em vez disso, deve produzir outro fazer, o do educando, que realiza a atividade que dá origem ao produto desejado, isto é, sua personalidade viva, modificada pela cultura por ele incorporada. Isso envolve duas importantíssimas questões, uma técnica e uma política. Tecnicamente, há necessidade profissional da posse de conhecimentos científicos e tecnológicos por parte de quem educa. Se a realização do aprendizado depende da decisão do educando, uma das providências essenciais de um ensino verdadeiramente profissional é proporcionar condições para que isso aconteça. Nesse sentido, a profissão docente exige não apenas a familiaridade com o conteúdo cultural que se pretende proporcionar, mas também a posse da capacitação requerida para ensinar de forma pedagogicamente adequada. Para isso, como acontece em qualquer processo de trabalho, é preciso que se conheça o objeto de trabalho com que se vai lidar. Acontece que o objeto de trabalho é o próprio educando, que não é mero objeto, mas necessariamente sujeito, humano histórico. Conhecer o objeto de trabalho, portanto, implica dedicar-se ao estudo do próprio ser humano. É dever, tanto quanto possibilita o avanço, é ver,
tanto quanto possibilita o avanço científico, como se dá, do nascimento à maturidade, seu desenvolvimento biológico e psíquico, e em seu contato com os demais seres humanos, seu desenvolvimento ético e social. Daí a enorme importância da formação docente num curso de pedagogia, levando os futuros educadores e educadoras a se familiarizarem com as contribuições teóricas das diversas ciências e disciplinas que servem de fundamento à ação educativa, em especial a psicologia, a didática, a sociologia, a história da educação, a filosofia, a economia política, a antropologia. Trata-se de saber como e em que condições o homem não só aprende, mas também se dispõe autonomamente a aprender. Essas considerações levam à questão propriamente política, que é a segunda questão. Questão propriamente política no processo de ensinar e aprender. A política, em termos rigorosos, envolve sempre o exercício do poder, ou melhor, do poder social. O que é o poder social? É a capacidade de levar o outro a agir de acordo com a nossa vontade. O poder social consiste em levar o outro a agir de acordo com a nossa vontade. Pois é precisamente essa relação de poder que se verifica sempre que o educador consegue levar o educando a querer aprender. A primeira ação técnica do educador é levar o educando a agir de acordo com a vontade do educador. Qual é a vontade? Eu quero que você queira aprender. Eu quero que você se disponha a aprender. Acontece que a ação política pode ser de duas naturezas. Autoritária, quando um sujeito nega a subjetividade do outro, dominando-o pela imposição de sua vontade. Eu faço com que o outro haja de acordo com a minha vontade pela força, ou pelo poder econômico que eu tenho, pelo poder de levá-lo a agir assim. Ou a democrática, quando a relação entre os sujeitos se dá por meio do diálogo, de modo que ambas as subjetividades resultem reforçadas. Eu tenho vontades, você tem vontades, você age de acordo com a minha vontade, mas no diálogo você faz isso querendo fazer, porque eu o convenci, ou você me convenceu. Isso é democracia. É o exercício do poder de forma que ambos os sujeitos se reforcem enquanto detentores de vontade, enquanto sujeitos. A relação educativa, o autoritarismo certamente está fora de qualquer cogitação numa relação educativa. É pela relação é pela relação dialógica própria da democracia que o educando pode apropriar-se autonomamente da cultura. Portanto, mais do que uma relação política, a relação pedagógica é necessariamente uma relação democrática. Observe-se que a caracterização técnica do processo de trabalho que acabamos de fazer tem a peculiaridade de ser perpassada pelo político. Ou seja, a atitude do professor em relação ao seu labor não pode sustentar-se na exterioridade própria ao típico trabalhador da produção capitalista. Para este, o paradigma é o trabalho forçado, movido por um motivo, o salário, que é exterior à utilidade concreta do produto que ele realiza. Seu objeto de trabalho é uma coisa, mero objeto, que não tem uma vontade para lhe interpor. Por isso, sua eficiência pode reduzir-se ao propriamente técnico. No caso do docente, seu trabalho precisa ser livre, pois o motivo que determina a sua ação é a real efetivação do produto resultante e até seu compromisso com ele. Seu objeto de trabalho é o ser humano, um sujeito, cuja vontade deve ser levada em conta. Essa vontade do educando deve perpassar a atividade educativa em diálogo com a vontade de quem educa. Por conseguinte, a capacidade técnica do educador deve estar associada ao melhor, deve conter
o seu comprometimento político. Como toda ação democrática, a ação docente é uma ação de risco. Como objeto de trabalho é um sujeito, o educador tem de lidar com o risco de que esse sujeito, que ao fim e ao cabo deve constituir-se em seu parceiro de trabalho, não se disponha a participar do aprendizado. Se o educador não se envolve com o trabalho, não se cumplicia com o educando, não há aprendizado. Isso exige conhecimento técnico e comprometimento político. É para formar esse educador que contamos com escolas superiores, com a dignidade da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.